Não comece a estudar programação por JavaScript. Se você começar por JavaScript, você vai ter que estudar um montão de coisas. React, Angular, Vue. É difícil conseguir vagas como programador front-end estudando por JavaScript. Será mesmo? Será que essas afirmações, será que essas frases são verdadeiras? Será que o JavaScript é tão ruim aí como estão falando? O objetivo desse vídeo é esclarecer esse ponto e te mostrar se realmente vale a pena começar a programar por JavaScript. Durante esse vídeo vamos analisar pontos como velocidade de aprendizado. Um cara que está começando a programar em JavaScript, que nunca viu nada de programação e já está iniciando por JavaScript. Vamos ver mercado de trabalho e vamos ver também oportunidades de projetos, de network, de comunidade JavaScript. Então esse vídeo ficou bem bacana, assista até o final, não pule nenhuma etapa para você não ficar perdido. E caso você fique perdido, tem a área de dúvidas aqui, a área de comentários que você pode colocar suas dúvidas. Eu leio todas as dúvidas sem exceção. O primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é a velocidade de aprendizado de um cara que nunca programou e está começando a programar por JavaScript. Digamos que ele escolheu o JavaScript para começar a programar. A gente tem algumas coisas para analisar aqui. Por exemplo, a barreira de entrada da linguagem de programação. Thales, o que é uma barreira de entrada de uma linguagem de programação? São aqueles passos que você precisa fazer no seu computador, no seu ambiente para começar a programar. Por exemplo, você precisa instalar muitas coisas, você precisa configurar muitas coisas, criar pastas, arrastar arquivos, nomear e fazer um monte de coisa e ver se está dando conflito com o seu sistema operacional. O JavaScript ele tem uma baixa barreira de entrada. Ele não tem nada disso que eu falei aqui. Você precisa basicamente ter um navegador instalado na sua máquina, porque o JavaScript ele foi preparado, ele foi feito para rodar no seu navegador. O JavaScript ele foi feito para ser simples, para ser objetivo, para ser rápido. Então você só precisa ter um navegador instalado na sua máquina que você consegue dar os seus primeiros passos na programação, que você consegue dar os seus primeiros passos como programador JavaScript. Então o JavaScript ele tem uma baixa barreira de entrada. Também analisando um outro ponto de aprendizado é a sintaxe do JavaScript. O JavaScript ele tem uma sintaxe muito amigável e muito tranquila para quem está aprendendo. É muito simples e objetivo, ela não tem muita enrolação. Tem algumas coisas de chave, ponto e vírgula é opcional também. Se você não utilizar o programa não vai quebrar porque você não utilizou ponto e vírgula. Tem algumas chaves ali que você tem que abrir, tem que fechar. A sintaxe é bem amigável e muito positiva para utilizar. Então analisando esse primeiro bloco no quesito curva de aprendizado, o JavaScript, tanto pela sintaxe amigável e quanto pela barreira de entrada, ele se torna extremamente positivo para um iniciante começar a programar por JavaScript, porque ele não vai ter aquela barreira de entrada, aquele tanto de instalação que ele tem que instalar no seu computador para começar a ver o seu primeiro Hello World na tela, e também ele não vai enfrentar aquela linguagem totalmente travada que tem que colocar ponto e vírgula, abrir interrogação, fechar parênteses, enfim, não tem isso no JavaScript. O JavaScript ele foi criado para ser simples e ele é extremamente simples. Outra coisa que a gente vai analisar aqui é a quantidade de coisas que a gente tem que aprender no JavaScript para poder trabalhar com JavaScript. Muita gente fala que você precisa aprender o JavaScript, React, Angular, Vue, TypeScript, várias outras coisas aqui. Mas vamos analisar com calma, vamos analisar com cuidado. Por exemplo, se a sua stack for front-end, você vai ter que aprender o JavaScript, você vai ter que aprender HTML, CSS, essa trinca aí do front-end é obrigatória, não tem para onde fugir. E também você vai ter que aprender um framework para você ter a familiaridade com técnicas de front-end, para criar projetos de front-end de forma mais simples e objetiva, e também ter contato com tecnologias que são utilizadas no mercado de trabalho. Que frameworks são esses? Ou Angular, ou Vue, ou React, ou sei lá, algum outro framework que pode utilizar no mobile, mas nota que você não precisa aprender todos eles, você precisa iniciar em algum deles, porque quem está aprendendo a programar e quem quer ser da stack front-end, quem quer trabalhar na parte do cliente, interagindo, fazendo as interações ali na tela, a parte de front-end mesmo, você precisa saber o básico ali, porque você está iniciando, você não precisa ser expert. Se você tem algumas noções, e cara, esses frameworks, Angular, React, Vue, ele é basicamente JavaScript. Se você já sabe JavaScript, você só precisa entender a organização, a arquitetura, você precisa entender ali alguns módulos desses projetos, desses frameworks, para poder executar. A curva de aprendizado, quando você já sabe JavaScript, para você aprender um framework desse é muito baixa. Você não vai demorar tanto tempo para entender o mecanismo.
basta você aprender ali o básico, basta você aprender, por exemplo, o Angular. Aí digamos que você está concorrendo a uma vaga do React. Você dá uma olhada ali no React rapidinho e você faz a analogia de um para o outro, mas você não precisa aprender todos de uma vez, igual estão falando por aí. Você não precisa aprender tudo e também depende muito da sua stack. O JavaScript ele é muito utilizado no front-end, mas também ele é utilizado no back-end também. No back-end, ele é utilizado em forma de Node. É o JavaScript no back-end. Você vai estar programando igualzinho o JavaScript, muda algumas coisinhas bem sutis, mas você consegue utilizar o JavaScript no back-end também. E aí tem uma coisa muito positiva. Você aprende uma linguagem de programação, que é o JavaScript, e você consegue cercar várias áreas, tanto front quanto back-end, quanto mobile. Aí basta você só inicializar seus estudos ali nesses frameworks que eu falei. A galera que está começando, a galera que está iniciando na programação, não precisa para a primeira vaga saber coisas profundas de frameworks, coisa profunda de Angular, de React, de Vue. Não, precisa estar inicializada. Você precisa mesmo estar craque em algoritmos, em coisas que resolvem problemas com algoritmos computacionais, com lógica de programação. Você precisa estar craque nisso daí para poder passar nas entrevistas e assim desenvolver a sua carreira como programador. A coisa mais importante de um programador é você desenvolver a lógica de programação, o algoritmo que resolve problemas dentro de empresas. E é ali o if, você tem que utilizar um for each, if else, try catch, tratamentos, algumas coisas ali que estão na lógica da linguagem. Uma outra coisa muito importante que você tem que aprender, não só quem está estudando JavaScript, mas quem está estudando qualquer coisa de programação, qualquer linguagem de programação, é o Git. Você precisa saber versionar o seu código no Git, porque a primeira coisa que você vai fazer quando chegar numa empresa vai ser clonar o projeto, vai ver qual é a branch que está mais atualizada, coisas de GitHub. Então você precisa entender de Git. Aqui nesse vídeo que está passando aqui no card, o vídeo não está acabando, tá, gente? Aqui nesse vídeo que está passando aqui no card, é um vídeo que eu falei de Git, eu mostrei do zero como é que você coloca um projeto lá no seu GitHub, então tá bem bacana e lá você vai entender alguns mecanismos. Mas o Git é totalmente importante, totalmente relevante para a galera que quer começar a programar, para a galera que está começando a programar, seja JavaScript, Python, C Sharp, Java, qualquer coisa, você precisa saber de Git. E só para fechar esse segundo bloco, que precisa te dar um montão de coisa, desmitificando isso daí, quando você vai para outra linguagem, você compara outra linguagem, por exemplo, eu vou comparar o JavaScript com Python. Fala que o JavaScript vai ter que estudar um montão de coisa, React, Angular, Vue e mobile, tá, beleza, vai ter que estudar muita coisa. Mas se eu comparar com Python, se eu quiser ser um front-end de Python, eu vou ter que estudar o Python, que é a linguagem de programação, eu vou ter que estudar um framework, que vai ser ou o Django ou o Flask, e também vou ter que estudar um banco de dados. Eu vou ter que estudar o SQL Alchemy, eu vou ter que estudar uma ORM, eu vou ter que estudar algumas iterações além do JavaScript, porque não existe nenhum programador front-end, se existe são pouquíssimos programadores front-end que não mexam com JavaScript. Você precisa botar uma interação ali na página rápido, que é muito mais prático você fazer com JavaScript do que com Flask, do que com Jinja, manipulando alguns elementos da tela ali com Jinja. Não, você utiliza o JavaScript, que se torna muito mais fácil, muito mais produtivo. Então, quando você compara o JavaScript com a outra linguagem, tipo o Python, você tem que estudar a mesma coisa, a mesma quantidade de coisas. Ah, Thales, você está falando do front-end, mas se eu quisesse escolher o JavaScript para trabalhar no back-end, como é que você faria? Bom, no back-end, comparando o Python com o JavaScript, você fazia o seguinte, no back-end você usa o Node é o JavaScript, é o próprio JavaScript, então é um aprendizado que você já tem. Você aprenderia o banco de dados e você aprenderia alguma coisa de API, algumas coisas de manipulação de API, alguns testes, algumas coisas assim. No Python, comparando com o Python, você aprenderia o Python, que é a própria linguagem de programação, você aprenderia um banco de dados também, e você também aprenderia coisas de API, um Fast API, alguma coisa, o Flask, ou o Django também que mexe com APIs, enfim. Você comparando com outras linguagens de programação, você não vai ter que estudar nada a mais ou nada a menos. É a mesma coisa. Então, essa coisa que o JavaScript tem que estudar muita coisa para entrar no mercado de programação, é apenas impressão ou coisas de pessoas que estão falando sem ter o conhecimento do assunto. O JavaScript precisa estudar muito? Não, normal, igual todas as outras linguagens. E agora a gente vai analisar o último bloco de todas aquelas afirmações que eu fiz lá no começo do vídeo. A gente separou em 3 blocos e esse aqui é o último bloco, onde a gente vai falar de vagas. Tá difícil, não tem vagas para programador front-end, não tem vagas para programador JavaScript. Vamos lá, vamos com calma. Está difícil para todas as linguagens. Eu queria deixar isso bem claro aqui nesse vídeo. Está difícil para todas as linguagens entrar no mercado de programação.
Por quê? Porque o mercado ele deu uma desacelerada. Ele não está frenético, igual a gente presenciou na pandemia, aquele crescimento absurdo de vagas, porém o mercado ainda está contratando. E falando no quesito vagas, o JavaScript é uma das linguagens mais aquecidas em termos de contratação. Está rolando contratações frenéticas de JavaScript, não tantas quanto na pandemia, porém está rolando contratações sim e o mercado está muito aquecido para programador front-end e full stack. A galera que é front-end, ele consegue arranhar ali no back, ele consegue pegar uma vaga de full stack. A galera que é back-end, raramente ele tem uma destreza ali com front-end. Mas tem algumas coisas ali, tem algumas exceções. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que JavaScript, ele é uma das linguagens mais aquecidas em termos de contratações, em termos de absorção de profissional. Então, para você que chegou no vídeo, para você que ficou no vídeo até agora, você já entendeu que eu estou falando que é extremamente positivo você começar a aprender JavaScript. Você já entendeu que eu estou falando aqui que vale a pena você sim estudar JavaScript, beleza? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, qualquer observação vocês podem deixar aqui nos comentários também, e se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tem um vídeo onde eu falo do Python, esse vídeo aqui, tá bem bacana, vai lá e confere. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!